Empreender já é um desafio para os mais experientes, não é? Imagine para os mais jovens. É claro que a juventude tem características próprias, né, que podem até ser consideradas vantajosas, com um espírito corajoso, são ativistas, têm vontade de fazer diferente, né? Mas o fato é que para qualquer situação não dá para dispensar o conhecimento e planejamento para que o negócio dê certo. No Repórter Empreender de hoje, vamos ver quais os desafios e as oportunidades do empreendedorismo jovem. A história de quem trocou a faculdade e a possibilidade de uma carreira tradicional pelo novo, moderno e jovem mercado de trabalho. O brasiliense Gabriel Chardon tem 21 anos. Jovem, tão jovem quanto o tipo de atividade que desenvolve. Marketing digital. E é impressionante a maturidade dele sobre esse trabalho. Em poucas palavras, Gabriel explica como funciona e quais os resultados que o marketing digital oferece a seus clientes. Os anúncios online para uma empresa, eles são basicamente um canal de captação de clientes avulso da empresa dele. Então, imagine que na sua empresa você tem uma equipe comercial que liga para as pessoas e vai fechando acordos ali no telefone, por exemplo. Se você acrescenta a área de anúncios online na sua empresa, você tem um canal a mais de captação de clientes, ou seja, você vai estar agendando mais reuniões, você vai estar tendo mais conversas ali no seu WhatsApp, você vai estar tendo mais pessoas chamando você pelo direct do seu Instagram ou no site da sua empresa e dando mais trabalho para a sua equipe comercial. Então é uma fonte diferente para captação de novos clientes e venda de produtos também. Gabriel é filho de militar, estudou em colégio militar e sempre foi inquieto, digamos assim. Na hora da decisão pelo curso na faculdade, pensou em várias opções. Escolheu uma mais tradicional. Durante a formação, a gente chega naquele período de decidir o que a gente vai fazer da vida, né? Se a gente vai fazer medicina, direito, né? Todos aqueles cursos que ofertam pra gente como os cobiçados, né? Sempre tem um pouquinho disso. E aí, durante o meu processo de decisão, eu pensei bastante assim, em direito, eu pensei muito em economia, eu pensei em publicidade, mas a minha decisão, quando eu fui para a faculdade, foi assumir o curso de direito. Gabriel entrou na faculdade determinado. Dizia que sabia o que queria. Naquele momento, pelo menos. E não era atuar como advogado exatamente. Eu era muito ligado à comunicação e eu queria muito trabalhar em tribunais, em falar em tribunais. Acho que essa era a minha maior ambição, mas era muito mais voltado à comunicação de fato do que sobre as leis, né, e sobre a interpretação das leis. Então eu tive uma diferenciação ali com o restante do curso logo cedo. A ideia de fazer concurso, por mais que parecesse natural por aqui, não fazia parte dos planos do Gabriel. Também aí ele se diferenciava da turma. Então, muita gente da minha sala, né, do meu meio e inclusive até do ensino médio, teve a opção e tinha a preferência de fazer concurso. Eu acho que aqui em Brasília é muito forte, né, a escolha de se fazer concursos. Mas eu nunca tive essa vontade. Eu queria advogar, pelo menos. Começar no direito e advogar, sabe? Para eu, de fato, exercer o papel que eu queria na comunicação, né? Já era a sua veia. Mas em casa tinha também essa pressão do concurso? Pouca. Não era muito. O meu pai é militar, né? É um pouco da veia do concurso, mas ele nunca chegou a me incentivar tanto, assim, pro concurso. Eles me deixaram mais livres, assim, para decidir, para poder escolher. A minha mãe, mesma coisa, sempre me incentivou dentro daquilo que eu estava me aprofundando, né? Então, acho que dentro de casa não aconteceu muito. Gabriel fez 3 anos de direito. Não concluiu, mas diz que aproveitou muito do que aprendeu nos anos de faculdade. Eu fiz alguns cursos de oratória, fiz alguns cursos de dialética dentro da faculdade, o que para mim foi maravilhoso, eu gostei muito dessas áreas, mas de fato o direito, dentro do trabalho um pouco mais pragmático, quando eu comecei a estagiar no direito, eu trabalhei um tempo no Tribunal de Contas do DF, eu comecei a ter um pouco mais de contato com o trabalho de fato que eu teria depois de formado, né? E aí eu senti a diferenciação do que eu imaginava
do que seria a realidade, né? Sem o encantamento pelo direito e nem pela vida no serviço público, o Gabriel seguiu mesmo foi a intuição. Aí ele uniu a vontade de fazer diferente, a habilidade com a comunicação, a criatividade e investiu num mundo novo no mercado de trabalho, muito dinâmico, muito promissor e que tem a ver com tecnologia e um outro fator, digamos, interessante, a idade. Mas Gabriel é quase que uma exceção no cenário do empreendedorismo jovem. Pesquisa recente do Sebrae mostra que os jovens entre 18 e 24 anos são menos de 7% dos empreendedores no Brasil. Outro dado preocupante é sobre a formalização nessa faixa etária. Apenas 16% tem CNPJ. Comecei aos poucos a empreender dentro das possibilidades que eu tinha, né? Já no início, nesse período, eu tinha alguns amigos que empreendiam, que queriam empreender também. A gente teve a ideia de montar um estúdio de gravação musical e tatuagens, né? Inclusive as minhas tatuagens hoje são feitas pelo meu ex-sócio, foi a Trade Off Records que a gente montou. Tivemos um espaço físico na Asa Norte, na 109, a primeira empresa aos 19. Formalizada? Mais ou menos, né? A gente tem aquele lance do MEI, né? A gente começa cada um montando o seu PJ, né? Contribuindo da forma que a gente pode, sem assumir grandes responsabilidades com pouca previsão. Gabriel diz que ficou pouco tempo na sociedade com os amigos. Queria mais. E eu acabei não me encaixando tanto com o modelo, sabe? Era um negócio muito pequeno, né? 3 sócios, era muito grande. Eram muitas pessoas para se controlar um negócio muito pequeno, né? E foi aí que ele começou a flertar, como ele diz, com o marketing digital. Gostei bastante da área quando eu comecei a conhecer um pouco mais a fundo. Comecei a estudar essa área e aos poucos fui tendo pequenos contratos, né? Fui primeiro prospectando amigos, familiares, para que eu tivesse de fato uma experiência, mínima que seja, com essa área. E aí acabei me aprofundando, hoje é a minha paixão e estamos aí até hoje, né? Foi um caminho de descobertas, diz o jovem empresário, e de certezas. Motivado pelas possibilidades que o marketing oferecia, Gabriel foi se especializando. Você certamente já se deparou com muitos dos trabalhos que ele e os profissionais dessa área fazem. Conheci o marketing digital, eu logo descobri que tinham várias áreas que englobavam esse ramo tão grande, né? Porque o marketing digital, ele não é só uma área, eles são várias áreas dentro de uma especificidade do marketing, né? E eu acabei passando um pouquinho por cima de cada uma dessas especialidades. Eu acompanhava uma pessoa já no Instagram que falava sobre marketing digital, né? A gente conhece o marketing digital através do marketing digital. Acabei me engajando bastante e assim, testei cada uma dessas áreas aos poucos, né? Então, no início, eu me desafiei a ir para a área de copywriting, que era a parte mais escrita da questão do marketing digital. Então, escrita de textos, de anúncios, de scripts de vídeo. Comecei nessa área, mas eu vi que a minha especialidade mesmo seria um pouco mais quantitativa. E foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a gestão de tráfego, que é basicamente a gestão de anúncios online para as empresas, né? Os anúncios que hoje rodam em Instagram, em Facebook, em Google, LinkedIn, todas as redes sociais e mecanismos de pesquisa na internet hoje se baseiam em AdSense, né? Que é essa venda de espaços publicitários digitais. E aí eu vi que aquilo ali seria de fato a minha especialidade, porque eu gostei muito de entender um pouco mais sobre essa área quantitativa dentro do marketing, sabe? O começo foi aos poucos. A renda não era o principal fator no início. Os clientes, poucos ainda, e bem próximos. Que eu prospectava familiares, né? Prospectava amigos. Eram contratos muito simbólicos, sabe? Com valores muito pequenos, mas em prol da experiência, acima de tudo, e dos resultados. Porque não daria certo eu trabalhar em algo que eu não entregasse valor de fato
para quem me contratava. Então foi um período em que eu me submeti a pequenos contratos, né, mas que foi de grande experiência para mim, e que aos poucos eles foram crescendo até eu ter outras oportunidades de negócio. Uma das características dos jovens empreendedores é a percepção para as oportunidades. Se for para mudar uma estratégia, criar algo novo, os jovens fazem isso rapidinho, não é? Às vezes até para mudar de lugar, para mudar uma cidade. E essa característica é positiva para os negócios. Sem contar que a capacidade de transformar, de mudar, ela resulta em mais bagagem, mais experiência para o trabalho e para a vida. O Gabriel viveu uma situação assim. Hoje, Gabriel tem uma rede de clientes. Conquistou o mercado. Quando a gente conhece um cliente e o trabalho dá match, né, que a nossa prestação dá certo, que ele está colhendo resultados, ele começa a indicar o nosso trabalho para outras pessoas, né? A gente começa também a explorar novos canais, também a prospectar clientes. Então, logo cedo, um dos meus clientes foi aqui o Iolo Coworking, né, onde a agência Quinta Dimensão fica sediada. E dentro desse ambiente aqui, eu consegui conhecer muita gente que fosse agregar no meu trabalho aos poucos, né? Então, foi uma coisa fluida, sabe? Os clientes indicam outros, eu vou explorando novos canais, vou investindo um pouco mais em conhecer pessoas. A habilidade e o prazer do Gabriel pelo trabalho que ele começou a desenvolver era um meio caminho andado para o sucesso do negócio. Mas, como qualquer outro empreendimento, ele sabia que precisava entender muito bem da ferramenta e não parar nunca. Como é uma área muito nova, né, a gente tem formas diferentes de se aprender sobre a mesma coisa. No início eu investi muito em cursos online, eu investi muito em imersões, eu fiz viagens para me aprofundar um pouco mais. Então existiram vários pontos de contato diferentes para que eu me aprofundasse um pouco mais nessa área, sabe? Até hoje eu compro todos os cursos que aparecem de marketing digital para mim, mais especificamente de tráfego pago, porque cada um tem alguma coisa diferente para eu agregar no meu trabalho, né? Então é o que a gente chama de lifelong learning, né? A gente está sempre querendo aprender um pouquinho mais. E a gente aprende para a vida, né? Não é só para o dia de hoje. Mas e aí você teve uma passagem aí que você foi para outro estado? Sim. Saiu do Distrito Federal, foi para outra unidade da federação. O que foi? Como é que foi essa experiência? Legal. Então, eu estava já atendendo os meus clientes com os contratos legais, outros maiores, já estava atendendo grandes clientes, investindo verbas robustas mensalmente. E eu tive a proposta de trabalhar na área de crescimento de uma empresa de franquias. Eram duas frentes de franquias diferentes, uma de sorveterias e outra de academias de eletroestimulação. E eu tive a oportunidade de me mudar para Salvador. Morei lá pelo segundo semestre do ano passado e a gente teve um trabalho lá muito legal. Eu tive ali talvez o maior pico de experiência profissional da minha vida. Foi algo muito imersivo, sabe? Foi algo muito desafiador eu ter ido para outro estado, eu ter ido conhecer uma cultura diferente, até antes de você sair de fato do seu lugar, de onde você mora, e morar em outro lugar, você não sabe de fato o que é cultura. E a gente vai aprendendo isso, conhecendo novas pessoas, né? Então foi uma experiência muito agregadora que eu acredito que tudo que tem acontecido hoje foi fruto desse investimento em experiência, acima de tudo. Vínculo, sabe? Então acredito que esse foi uma das experiências assim, mais ímpares que eu tive na minha vida, de me inserir do zero num novo lugar, né? Eu gosto muito da minha terra. Brasília é encantador, assim, eu brinco com amigos meus que quando a gente sai de Brasília e volta, a gente realmente vê o valor da nossa terra, sabe? Eu sou completamente apaixonado por Brasília e eu senti muita falta daqui, sabe? Eu senti muita falta de também ter o meu negócio, sabe? Porque, querendo ou não, eu tive essa oportunidade, né, de trabalhar nessa outra empresa, mas no fundo ainda tinha aquele meu questionamento que eu tive desde a faculdade, sabe? Aquela inquietação sobre empreender, aquela vontade de criar, ela voltou lá em Salvador, porque eu de fato estava dentro de uma empresa, né? Eu estava aprendendo bastante, a experiência estava sendo legal, mas eu senti que era necessário que eu voltasse para o meu ambiente e que eu pudesse construir de volta as minhas coisas, sabe? Que era o plano inicial de tudo, né?
Vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Repórter Empreender. A volta, apesar da paixão pela cidade, foi um desafio para o Gabriel em termos de negócios. O espaço onde ele trabalha hoje era o único cliente que ele tinha. Ele precisou criar uma nova clientela quase do zero. E aí eu me desafiei novamente a explorar novos clientes, né, a fechar novas parcerias. Foi algo que o Iolo, a decisão de eu ter mantido o Iolo como cliente, né, e que é maravilhoso, que eu adoro trabalhar aqui, já me adiantou muita coisa por eu ter mantido uma rede aqui em Brasília, né, então as coisas caminharam muito mais rápidas depois que eu voltei para Brasília de fato. Hoje, Gabriel trabalha em sociedade nessa agência de marketing em Brasília. Quinta Dimensão é o nome da agência. Gabriel já era amigo do Carlos e da Nayara, os proprietários, antes mesmo de ir para Salvador. Nós temos algumas métricas que a gente entrega tanto para o cliente saber como o trabalho está sendo feito, quanto para a gente controlar e otimizar os resultados. Quando a gente anuncia na internet, a gente paga pela impressão do anúncio. Um anúncio só, quanto que ele custa? Mas só um anúncio é muito barato, então a gente acaba agregando algumas outras quantias para se inteirar um resultado. Por exemplo, quanto que eu meço, por exemplo, o quanto que eu pago para anunciar para um público? É através do CPM, que é o custo por 1000 visualizações. Eu consigo ter um valor um pouco mais fechado se eu analiso 1000 impressões do que só uma. Então a gente controla primeiramente o CPM do quanto a gente paga naqueles anúncios. Em cima disso, a gente começa a calcular depois o custo por clique. Quanto que a gente investe em mídia para uma pessoa clicar no nosso anúncio? E depois que a pessoa, de fato, clicou no nosso anúncio, para ela se inscrever ou para ela comprar algo da empresa que a gente está fazendo esse trabalho de marketing. Exatamente. A gente não tem uma média exata para todos os clientes, mas cada cliente a gente tem uma meta que é definir o quanto que a gente quer pagar para cada venda. Então, se você tem um serviço a se vender, eu vou fazer uma campanha buscando, por exemplo, que a cada R$3 em investimento em anúncios online, volte um cliente querendo conversar com você sobre os seus serviços. E a gente tem um trabalho de destrinchar um pouco mais esses dados para ver de fato qual é o resultado que essa empresa está colhendo. Se a cada 10 pessoas que eu paguei R$3 em mídia, se de cada 10 pessoas uma fecha uma venda para essa empresa, eu tenho o dado de que R$30 é o custo de aquisição de um cliente, né? Ou seja, a cada R$30 que essa empresa investe comigo, ela vai ter um cliente novo. E é a partir desses dados que a gente consegue ter um trabalho de otimização também em cima da empresa. Se ela precisa de mais clientes, a gente investe um pouco mais. Se ela está num momento um pouco mais para fechar, ela quer clientes um pouco mais qualificados, a gente escolhe públicos diferentes a anunciar, a gente cria campanhas diferentes, comunicações diferentes, e a gente quantifica isso para que no final das contas ele leia o relatório e ele saiba, nossa, então eu estou investindo isso, eu estou tendo esse número de acessos e eu estou tendo esse número de vendas através desse canal em específico. Bom, além de tudo isso, né, da criatividade, do conhecimento, das estratégias para vender um produto, tem a questão empresarial também, né? Como esses jovens empreendedores lidam com questões burocráticas e legais de suas empresas. Responsabilidade e comprometimento são fatores essenciais para o desenvolvimento de uma ideia, de um projeto e para o sucesso de um empreendimento. Eu comecei sendo um prestador de serviços, né? Então o meu know-how ele estava voltado completamente para essa área do marketing digital, mas aos poucos, quando eu fui me profissionalizando e crescendo um pouco mais, eu comecei a estudar um pouco mais de gestão também, para começar a trazer mais pessoas para trabalharem comigo, para que acreditassem também no sonho de se construir uma empresa consolidada. Então, aos poucos, a gente começa a ter que desenvolver novas habilidades, a se conectar com novas pessoas, a agregar na vida de novas pessoas, né? E o Gabriel empresário hoje, ele é muito ligado a pessoas. Ele é muito ligado a pessoas porque
um dos meus objetivos de vida é que as pessoas que passem pelo meu trabalho, sejam os clientes ou sejam os colaboradores que estão envolvidos, que eles tenham de fato transformação e ensino ali sendo trazidos através dessa junção nossa. Então, eu sou muito ligado a pessoas e eu acredito que a minha gestão, que tudo que eu posso construir ainda na minha vida, vai ser muito ligado a como nós podemos construir uma cultura juntos, de fato, dentro da empresa. Você está falando de propósito, entendeu? Sim, né? com certeza. Mais do que a questão, quando você, enfim, fez parte dessa equipe e decidiu desde antes de ir para Salvador, é porque você tinha muito mais de satisfação aí do que a construção de um sonho financeiro, talvez? Sim, com certeza. Assim, se eu tivesse continuado no caminho que eu tinha escolhido antes, que era o direito, né, as coisas aconteceriam naturalmente também. Mas o empreendedor, ele tem algo dentro de si que se move e que diz e age sozinho. Então a gente tem que respeitar a nossa própria essência, a gente tem que bancar o que a gente sente. Então no momento que eu comecei a me sentir um pouco fora ali dos padrões da minha faculdade, logo eu comecei a entender que eu precisaria de fato buscar essa minha realização profissional de outras formas, seja empreendendo, seja me agregando com novas pessoas, indo para um outro estado e me conectado ali com uma empresa diferente, né? Mas a gente tem que respeitar o que vem de dentro da gente, sabe? Isso é uma ferramenta, na verdade, também? Isso é um agregador para desenvolver o trabalho? Ter isso como um ponto principal, isso é? Você acha mais do que talvez o investimento, conhecimento necessário, mas respeitar a sua competência, habilidade. Sim. É uma ferramenta. Com certeza, com certeza. Eu acho que quando você se respeita, quando você respeita a sua essência, as coisas fluem naturalmente. E, para mim, existem 3 coisas que são indispensáveis para que você consiga construir, de fato, uma carreira ou uma satisfação pessoal que seja. Mas a gente não consegue deixar de investir, primeiramente, em conhecimento, né? A gente sempre está tendo que investir nisso para se atualizar, porque as coisas mudam muito rápido, principalmente na minha área. Em networking, né? Em rede, foi o que eu acabei fazendo, investindo um pouco mais de tempo aqui no Iolo e em todos os lugares e eventos que eu participo, eu tento construir o máximo possível de contatos, de rede, porque, querendo ou não, são pessoas que movem tudo, né? A gente precisa um do outro para se construir. A gente tem diversas agências parceiras também hoje, colaborando com um trabalho ou outro, né? E, por fim, experiência. Experiência, eu acredito que é a junção do conhecimento com o networking, porque a experiência, ela te desafia a conhecer novas pessoas, ela te desafia a se aprofundar mais em novas pessoas e a aplicar esse conhecimento que você adquiriu ali anteriormente em um curso ou em uma imersão ou na faculdade que seja, né? Eu acredito que essa visão de que a experiência é essencial para que as coisas deem certo, na verdade, não é só sobre o que eu já fiz, mas é o olhar que eu tenho a partir de agora, sabe? Todas as minhas novas possibilidades serão experiências, e se eu atribuir o que há de melhor em mim nessas novas experiências, eu tenho certeza que eu vou ser um cara um pouco mais sábio no final das contas, que vou ter feito um bom trabalho também. Que gargalos tem ainda para você conseguir, como empresário, como empreendedor, desenvolver o seu trabalho ainda com mais eficiência? Você tem experiência, você tem criatividade, você tem dinamismo, você tem ferramentas que elas são muito características também da sua geração, da juventude, né? Legal. Mas, como empresário, poderia ser melhor? Legal. Eu acredito que hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem no nosso trabalho é de encontrar pessoas. Hoje nós temos um mercado muito novo, né? E as pessoas que se profissionalizam nessa área acabam ficando um pouco distantes uma das outras. Então, acredito que um dos gargalos que a gente tem hoje é encontrar novas pessoas para agregarem no time. Eu acredito que isso é um gargalo do negócio. E um gargalo Gabriel, um gargalo que eu tenho na minha vida pessoal, com certeza seria experiência também, por eu ser novo, né? Eu tenho a consciência de que experiência é o que move tudo
A nossa agência é completamente focada em experiências e eu acredito que as próximas que porventura virão, com certeza vão me dar bastante bagagem para ir acertando um pouco, porque não tem como você passar por cima do tempo, né? Então a gente tem que respeitar o tempo de cada coisa também acontecendo, né? Como é que você vê ou quer ver o futuro do Gabriel empresário? Legal. Eu imagino que o Gabriel empresário, ele vai estar muito satisfeito em relação à cultura da empresa que ele está inserido e que ele conseguiu desenvolver pelo menos um pouco. Porque hoje a gente tem um mercado de trabalho muito dinâmico, né? A gente tem pessoas muito diferentes, a gente tem pessoas vindo de lugares muito diferentes e principalmente trabalhando com pessoas distantes, né? A gente tem aqui na agência uma pessoa de Manaus, por exemplo, que não vem aqui na agência, né? Mas eu acredito que quando a gente trouxer propósito de fato e cultura para dentro da agência, para dentro de qualquer organização que a gente esteja à frente, aí sim eu acredito que o Gabriel vai estar realizado. Porque se a gente tira o ontem e tira o amanhã do hoje, nós não somos nada. E se a gente preencher um pouco mais o ontem com cultura, com as histórias que a gente valoriza, com os heróis que a gente segue e a gente projetar um pouco mais essa cultura para o futuro, eu acredito que aí sim a gente vai ter algo consolidado. Então eu valorizo muito as tradições e tudo que a gente consegue trazer do passado para o futuro, que a gente significa um pouco mais as coisas do hoje, né? Você está feliz da escolha que fez? Demais, muito feliz. Completamente realizado hoje com a minha participação na agência, né? Com a minha volta a Brasília também e com tudo que a gente tem construído, né? Que a gente tem conseguido atender de uma forma mais profissional, de uma forma mais eficaz, né? Então eu estou bastante feliz, inclusive, com o momento que eu tenho vivido, sabe? Gabriel, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi um prazer enorme te conhecer. Eu vou ter que dizer, apesar de tão jovem, foi uma aula aqui com você, aprendi muito com você hoje. Obrigado e sucesso no seu negócio. Eu que agradeço, de verdade. No Repórter Empreender de hoje, você conheceu a história do Gabriel, um jovem de apenas 21 anos que apostou na intuição para empreender. Espero que essa história tenha inspirado você. Repórter Empreender volta na próxima semana. Um abraço grande e até mais.